Estar aqui com os irmãos, né? Já devia essa oportunidade de vir há algum tempo, né? Algumas escolas dominicais, mas o Senhor permitiu que fosse hoje, né, irmãos? Glória a Deus, compartilhar com os irmãos da nossa fé em Cristo, né? Estamos aqui para compartilhar da nossa fé em Cristo com os irmãos, né? Dizer que temos chegado ali estudando Jucá para somar com essa congregação que é usada nesta localidade para a glória de Deus, né? E queremos somar para o reino de Deus. Esse é o nosso desejo, esse é a nossa oração. Os irmãos aqui, as irmãs que frequentam lá, sabem ver isso, que a nossa oração é que Deus continue estendendo a sua mão sobre o pastor Henrique, sobre esta comunidade, sobre os demais pastores dessa região, e que o reino de Deus cresça. Importa que o reino de Deus cresça e que as almas sejam alcançadas para a glória de Deus. Amém? A gente sabe a gente como dirigente de congregação sabe a responsabilidade, né, de convidar alguém para falar para a sua igreja, né? Glória a Deus. Mas o Senhor tem nos direcionado para uma palavra, e até já ministrando na nossa congregação esses dias, né? E quando foi me feito o convite, ela veio à mente pela necessidade que a gente vê hoje em dia, que a gente vive hoje em dia, né? E eu queria ler aqui um texto muito conhecido de 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1, os 8 primeiros versículos desse texto muito conhecido, texto muito já pregado, mas eu tenho certeza que Deus mais uma vez vai falar conosco nesta noite, através da sua poderosa palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem viu ouvir a voz do Senhor? Eu vi ouvir a voz do Senhor, né? Sou necessitado da voz do Senhor. Que Ele fale comigo também nesta noite com a igreja do Senhor. Está ali alguns irmãos conosco, a minha esposa está ali, irmã Cátia, tem alguns irmãos da congregação ali, né? Claudinho chegou agora, estava ali com uma reunião com a mocidade. Cadê o Claudinho? Eu vi ele ali. Agora está aqui, né? Eu jogo, Deus abençoe os irmãos também. Então vamos ler aqui, irmãos. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 a 8, diz assim: um texto muito conhecido, mas é para termos base aqui para a palavra. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e a outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali o sacerdote em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéia, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porção de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Glória a Deus. Esse texto, né, essa história muito conhecida, muito pregada. Eu acredito que não tenha nenhum crente aqui com mais de alguns meses de fé que já não tenha ouvido uma história, mensagem sobre Samuel, né? A gente escuta muito falar de Samuel. Samuel realmente foi um homem de Deus. A gente pode até dizer que ele foi um grande homem de Deus. Ele não está no nosso meio. Perigoso hoje chamar os homens de grande na frente dele, né? É muito perigoso. A gente ora, intercede, pede a misericórdia do Senhor. Mas a gente pode chamar de Samuel um dos grandes líderes da nação. Ele está abaixo apenas do Cristo, lógico, a nível de Israel,
e abaixo apenas de Moisés, ali ladeado por Davi, a gente pode colocar assim, porque como poucos, ele ao mesmo tempo foi sacerdote, foi juiz, o último grande juiz da nação, foi profeta, né? E foi quase como um rei também para a nação. Acima dele só Moisés, esse tipo de liderança quase que completa só Moisés. Abaixo de Moisés vem Samuel. E Samuel é realmente esse homem que é, como a gente costuma dizer, ele é a resposta de oração da sua mãe. Aleluia. Né? Samuel foi realmente resposta de lágrimas, resposta de choro, de clamor, né? De uma pessoa que estava sendo afligida pela sua pela outra esposa do seu marido, era o costume da época, e ele só afligia. E a Bíblia diz que o próprio Deus tinha cerrado a madre de Ana, né? Deus havia alguma razão para isso, mas Deus naquele momento, naquele momento da história, Ana não podia gerar filhos. E Penina, a outra companheira do seu esposo, a perseguia. Ela clamou ao Senhor, nós conhecemos a história, chorou diante do altar do Senhor. E quando a gente faz isso, Deus ouve a oração. Aleluia. Glória a Deus. Ele prometeu uma vez a Salomão, quando Salomão edificava o templo, quando Salomão terminou, até pregamos isso ontem na igreja, quando Salomão terminou de edificar o templo e fez aquela oração belíssima, né? Senhor, quando a seca chegar, quando a enfermidade chegar, quando os nossos inimigos se levantarem contra nós, quando tudo estiver contra nós vamos vir aqui diante desse altar e vamos clamar a Ti, vamos rasgar o nosso coração. Aí os de Salomão, ouve do céu, Senhor, do Teu santo trono, no lugar da Tua habitação. Aí Deus maravilhosamente responde a Salomão: pois Salomão, quando você chegar aqui e clamar, e a peste chegar, a enfermidade chegar, a dor, a tristeza, a angústia, quando vocês clamarem, eu ouvirei do céu. Aleluia. Senhor. E ele fez um pacto com Salomão, que os ouvidos deles estariam atentos ao clamor. E eu digo em nome de Jesus, deste lugar, porque este lugar continua sendo a casa do Senhor, um tabernáculo de Deus aqui na terra para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E Ana foi lá, clamou, e Deus visitou Ana e deu Samuel. Samuel nasce, e o que Deus traz para nós nessa noite é que Samuel não era apenas resposta da oração de Ana, não foi apenas resposta da oração daquela mulher, porque Deus, irmãos, tem os seus caminhos muito mais além do que os nossos, né? Enquanto às vezes nós estamos olhando só até aquela parede, a minha visão só pode ir até aquela parede, mas a visão de Deus vai além dela. Louvado seja Deus. Deus contempla o amanhã, o depois, a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que aquilo que nós passamos, que alguém está passando nesse momento, não desanime. Não é para você também se entristecer, nem também se acomodar. Deus ainda tem muito mais. Não é o fim, essa luta não é para te matar, e também essa situação boa não é para você parar. Continua na dependência do Senhor, porque Ele tem muito mais para nós. A Bíblia diz que Ele pensa muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Louvado seja o seu nome. E tendo essa inspiração do Espírito Santo, Samuel não era só a resposta de Ana. Samuel era a resposta de Deus para uma geração que estava corrompida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente olha para a nação de Israel, pastor, a gente vê a nação de Israel corrompida, o sacerdócio estava profanado, os filhos de Eli, Ofni e Finéia profanaram o sacerdócio, o culto do Senhor estava maculado. Nós conhecemos a história, eles se prostituíam à porta do templo, eles levavam os jovens israelitas a se prostituir. Eles burlavam a oferta que era levada ao sacrifício. A lei dizia que os sacerdotes, os levitas, eles iam se manter daquilo que chegava no tempo de oferta. E o que eles enfiassem a mão lá, onde estava sendo sacrificado, o que tirassem para eles, era para eles comer, se alimentar, era o sacrifício dos levitas. Em compensação, eles tinham a presença de Deus, eles tinham algo que os demais israelitas não tinham.
Mas os filhos de Eli estavam pulando. Ele chegava para o rapaz que colocava lá e disse: olha, separa a melhor parte, né? Separa aí o filé, eu quero só um filé. Bota para o lado melhor, o que não presta tira. Não era dessa forma que Deus queria. Porque Deus, quando nos chama e nos dá algo nas nossas mãos, irmãos, nós não podemos vender ou burlar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Nós temos que fazer com sinceridade, porque nós não estamos fazendo para o homem, estamos fazendo para o Senhor. Então não importa qual é o teu trabalho na igreja, não importa se o teu serviço é apenas arrumar essa cadeira, não importa se é passar uma vassoura, organizar, colocar aquele pano que cobre ali o bebedor. Faça como que ao Senhor, e você terá galardão nesta vida e na eterna, a vida eterna com Deus. Aleluia, Senhor. Mas eles começaram a burlar, eles começaram a danificar, né? Profanar as coisas do Senhor. E eu vejo Samuel nascer naquela situação, ele crescer dentro daquele contexto de pecaminosidade. Eu vejo aquele jovem muito novo ainda ouvir a voz de Deus chamar por ele, né? Numa certa noite, quando Deus se apresenta a Samuel, o Senhor diz: Samuel, ele é ainda muito novo, lógico. Todo começo a gente tem que ter um aprendizado, é verdade. Ninguém nasce sabendo, nem na igreja, né? Nós precisamos aprender. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, mas eu fui crescendo, eu fui amadurecendo, e agora eu não faço mais coisas de menino. Eu passei pelo discipulado, eu passei pelo aprendizado, e hoje eu faço aquilo que está. Não é que aí as pessoas, alguém pensa que maturidade espiritual é esfriamento. Não é. Maturidade espiritual não é esfriamento. Aleluia, porque se o fogo do Espírito Santo está dentro de você, o tempo não vai apagar. O que apaga é o pecado. O que apaga é a gente se distanciar do Senhor, a gente deixar de dar lugar ao Senhor e começar a olhar de novo para o mundo da onde Deus nos tirou. Aí aquele fogo do primeiro amor começa a esfriar. Mas se nós estamos caminhando com o Senhor, o crente aceita Jesus, aí ele cai ali, ele leva uma puxãozinha de orelha dos irmãos mais antigos, com sabedoria, não é para matar também, acular. Aí ele vai sendo instruído, ele escuta a pregação do pastor, ele está na escola dominical, num culto como esse de instrução. Aí ele vai amadurecendo na fé, a palavra vai entrando na vida dele, e ele vai crescendo naquilo que a Bíblia diz, no conhecimento da graça, diante de Deus e diante dos homens, para a glória e honra do nome do Senhor. E assim foi com Samuel. Ele muito novo ouviu a voz do Senhor, e Deus chamou Samuel porque Deus precisava de alguém naquela geração. Ele olhava para a linhagem dos sacerdotes, estava corrompida, não ainda havia linhagem real, né? Não havia ainda Deus chamado Davi, mais à frente. Então ele olhou para a nação: quem escolher? Quem escolher? Samuel não foi só a resposta de Ana, de uma mãe. Samuel era a resposta do próprio Deus. Clamor do próprio Deus para uma geração que estava perdida, que estava afastada do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para a igreja atual, quando a gente olha para a nossa nação, quando a gente olha para a igreja atual, e eu me preocupo, até falei para a igreja esses dias: o que será da igreja se Jesus não voltar daqui a 10 anos? O que será da liderança das igrejas? Hoje o que a gente vê hoje, o que se fazem com o evangelho hoje, eu fico muito feliz de compartilhar isso aqui e livre de falar, porque o Henrique, pelo que eu escuto ele pregar, também compartilha do mesmo pensamento, graças a Deus, de uma forma mais pesada, né? A gente vai, glória a Deus, a gente chega lá, glória a Deus, né? Mas a gente se preocupa quando a gente vê a liderança, líderes que têm, né, a primazia de tomar um culto como esse, e estão desviando milhões e milhões, estão levando milhões de pessoas ao inferno. Meu Deus do céu. Porque vendem o evangelho, porque estão na mesma situação de alfinir e fim. Eita Jesus! Certo? Comprometeram o culto ao Senhor, profanam com uma vida de mentiras,
com uma vida de engano diante do altar do Senhor. E aqueles que têm o Espírito Santo, eles se sentem sensíveis ao clamor do Senhor. Onde estão os Samuéis da nossa geração? Onde estão homens como Daniel, como seus 3 companheiros, que mesmo diante da morte no fogo, não negaram o nome do Senhor? Onde está esta geração? E quando eu falo desses homens, eu falo da geração da nossa juventude, dos nossos filhos. Dos nossos filhos. Onde estão? Deus olha, Deus procura. Porque a minha geração está passando, o pastor Henrique está passando, é uma realidade. A gente não pode lutar contra o tempo. A gente não pode. Mas a gente tem essa preocupação, e eu creio que o pastor Henrique também compartilha da mesma preocupação. O que será da igreja daqui a 10 anos? O que será? Então o que Deus traz para nós hoje é a gente olhar para o Samuel e diz, um jovem que cresceu mesmo dentro de um mundo corrupto, mas quando ele disse Samuel, depois que ele recebeu a instrução do sacerdote ali, ele disse, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E ele recebe de Deus uma orientação, ele recebe de Deus, aleluia, ali uma chamada ímpar daquele momento da nação. E ele entendeu aquilo, ele aceitou aquilo, ele cresceu, continuou sendo crente, passou pela sua juventude, olhava para Ofni e Finéias, pecando, se corrompendo, se prostituindo, mas Samuel continuou firme. Aleluia, Deus! Eu vejo Daniel da mesma forma, eu vejo seus amigos da mesma forma. Aqueles homens, aqueles jovens hebreus sendo levados para a Babilônia, sendo levados para ali, sendo mudados os nomes, colocados os nomes de deuses babilônicos para tentar apagar a cultura da mente daqueles jovens. Passaram 3 anos aprendendo toda a cultura dos caldeus, a língua, para se apresentar diante de Nabucodonosor. Mas mesmo passando por aquela faculdade babilônica, eles não perderam o temor. Glória a Deus! Eles não perderam o amor a Deus. A Bíblia diz que Daniel todos os dias orava 3 vezes. No capítulo 6 de Daniel ali já era um dos 3 grandes governadores da Babilônia. No mínimo ele governava ali 120 cidades da província de Babilônia, de todo o Império Babilônico. Ele era um dos 3 grandes governadores. Olha como Deus honra, né, meu irmão? Verdade. Glória a Deus. Uma vez eu ouvi uma mensagem, né, curta no vídeo, um jovem pregando, dizendo que para Deus honrar Daniel, para Deus honrar José, eles não precisaram se misturar com o pecado. Mesmo eles estando no Egito e na Babilônia, foram fiéis a Deus. Aleluia, e eles são governadores daquelas nações pagãs. Porque você não precisa se desviar para crescer, nem para chamar a atenção de ninguém. Basta ser fiel ao Senhor, que Deus vai te colocar no lugar que você deseja estar. Seja fiel ao Senhor, meu irmão. Seja fiel ao Senhor. E eu vejo Daniel, eu olho para Daniel, e eu fico imaginando. Aí aqui que eu quero entrar na mensagem para nós. A criação desses homens, o que eles receberam dos seus pais. Daniel, mesmo sendo levado cativo para a Babilônia, mesmo sendo deixado, viu a nação ser destruída, viu talvez, eu não sei, não posso afirmar, mas talvez possa até ter visto seus pais serem mortos na invasão babilônica. Mas eles foram para a Babilônia, ficaram lá, mas não perderam a sua fé. E a Bíblia diz no capítulo 6, como eu estava dizendo, mesmo ele já sendo um dos 3 grandes governadores, a Bíblia diz todos os dias, Daniel, 3 vezes ao dia, entrava no seu quarto, abria a janela para as bandas de Jerusalém, aleluia, porque ele cria na promessa que o Senhor fez para Salomão. O Senhor diz, toda a vida que vocês clamarem para este altar, para este lugar eu vou ouvir. Daniel guardava aquilo no seu coração, porque com certeza ouviu de alguém, e provavelmente do seu pai, porque naquele tempo não tinha Bíblia. Os judeus passavam para os seus filhos a história dos seus descendentes, dos seus antepassados, era passado de pai para filho, era passado de pai para filho. Daniel com certeza ouviu aquilo e guardou no seu coração. Então toda a vida que eu clamar virado para Jerusalém, Deus vai me ouvir.
Ele entrava no quarto todos os dias, 3 vezes ao dia, dobrava o seu joelho, abria a janelinha para a banda de Jerusalém e derramava o seu coração diante do Senhor. E eu acho interessante, eu gosto muito dessa passagem, porque muitas vezes nós é que vamos a Deus, não é assim? Na oração a gente entra no nosso quarto, aí Deus me dá um tempo aí, Senhor, Deus fala comigo, Deus ouve, eu estou aqui. Mas parece que o Daniel era o contrário. Quando Daniel entrava no quarto para orar, parece que Deus é que parava tudo e dizia assim: eu vou ouvir agora o meu Senhor. Aleluia, Deus. Porque quando o anjo voltou com a mensagem, quando o anjo veio com a resposta de Daniel, primeira coisa que o anjo falou: Daniel, homem muito desejado. Daniel era desejado no céu, o nome dele era falado pelo próprio Deus. Os anjos ouviam Deus falar de Daniel, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele aprendeu isso só, irmãos? Samuel aprendeu isso só? Não. É aqui que o Espírito Santo quer falar comigo. Agora com a nossa geração aí, com os pais que estão aqui, eles aprenderam de alguém. E o Espírito Santo fala para nós essa noite. Precisamos abrir os olhos para a geração de crentes que estão vindo aí. Meu Deus. Precisamos passar para os nossos filhos que eles precisam continuar esse legado de servir a Deus. A gente sente hoje uma dificuldade muito grande dos filhos adolescentes chegarem nessa fase e continuar na caminho do Senhor. É uma dificuldade, é uma luta. A gente pastor, sabe disso. A gente sabe disso. Por isso que o Espírito Santo coloca essa palavra no nosso coração. O que foi que aconteceu com Samuel? Samuel era a resposta de Deus, assim como o teu filho é a resposta de Deus para esta geração. Em um mundo corrupto, em um mundo voltado para a corrupção, para a pornografia, para a idolatria, para o satanismo, o meu filho, o teu filho, debaixo do sangue de Jesus, é resposta de Deus para esta Deus poderoso. Esta geração precisa da nossa descendência de pé, irmãos. Os jovens que estão lá fora precisam da nossa descendência, buscando a Deus, orando, sacrificando a sua vida, a sua juventude para Deus. Para que os jovens possam ver na vida dos nossos jovens a glória de Deus e olhar para eles e dizer: eu quero isso, eu quero isso. Os nossos filhos passarem por estas ruas aqui da nossa comunidade e a gente vê os jovens, tão mergulhados na prostituição, nas drogas, uma vida desde criança, desde criancinha a gente já vê as crianças com um palavreado horrível, com uma estrutura. Mas de onde vem a maior problemática? A maior problemática vem de lares destruídos, de lares destruídos. E Deus tem levantado a gente nessa questão de família, irmãos, é muito profundo, é sério demais. Satanás, ele não tem apenas se contentado em destruir as famílias lá fora. Eles não têm apenas se contentado em separar os pais que não são crentes. Ele agora está inculcando na cabeça dos crentes que pode se separar e que está tudo bem, e que não vai trazer prejuízo. Não precisa ser crente demais, não precisa estar todo dia na igreja, não precisa guardar lealdade com o esposo nem com a esposa, não precisa passar muito de Cristo para os teus filhos. Isso é obra de Satanás. Eita, chefe! Porque o Senhor falou lá no começo, lá em Deuteronômio, o Senhor falou para os judeus: olha, inculca na cabeça dos teus filhos sobre mim. Fala de mim para os teus filhos quando ele acordar, ao meio-dia, de tardezinha, e na hora de dormir, fala de mim de novo, para que fique na cabeça dele. Glória a Deus! E é isso que a gente mais faz de menos. É levar Deus para dentro da nossa casa. A gente tem tempo para tudo no mundo. A gente ora com todo mundo nesse mundo. Mas a gente gasta muito tempo de oração com os nossos filhos. A gente gasta muito tempo, muito pouco tempo de oração com os nossos filhos.
E quando eu olho para essa passagem de Samuel, eu não conheci os pais de Daniel, eu vou me basear pelos pais de Samuel. Eu olho para Eucana, eu olho para Ana, e a gente vê algumas respostas que a gente pode fazer nesta noite, para que Deus possa visitar o teu lar e que haja cura dentro do teu lar. Em nome de Jesus, aleluia. A gente olha e vê o que são esses pais que geram um Samuel. De onde o Samuel é gerado? O que faz gerar um Samuel? Saia daqui convicto de uma coisa, meu irmão. Vou repetir de novo. O teu filho é resposta de Deus para esta geração. Receba esta palavra. Glória a Deus. O teu filho é resposta de Deus. Ele pode até estar afastado agora, mas o Senhor diz: o teu filho é resposta de Deus. O Benjamin é resposta de Deus para esta geração. O meu Caleb é resposta de Deus para esta geração. Os meus filhos, os seus filhos, esta juventude é resposta de Deus. Eu creio, Senhor. Satanás tem até inculcado na mente dos crentes, dos casais gerais, e está entrando nos crentes também. Tenha filho não. Para que ter filhos? Não tenha não. Mas Deus está dizendo: o teu filho vai ser resposta de Deus para essa geração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para que ele seja Samuel, é necessário a gente rever alguns conceitos como pais e mães na casa do Senhor, né? Primeiro ponto que a gente traz aqui é as características de pais que geram Samuel. Características de pais que geram Samuel. São pais que vivem um casamento estruturado. Casamento estruturado gera Samuel. Mas irmão, casamento estruturado é um casamento perfeito? Não, não é. Não é um casamento perfeito. Porque não existe casamento perfeito. Existem duas pessoas, aqui eu estou falando a nível de igreja. Existem duas pessoas que se casam, são mundos diferentes que se chocam. Mas existe o Espírito Santo de Deus que vai nos moldando, né? Que vai fazer eu entender a irmã Cátia. Ainda hoje a gente ainda está se acostumando, se moldando, né? Às vezes eu tenho que ceder um pouco, às vezes ela cede. Isso. Quando nenhum dos dois cede, aí fica os dois bicudos, mas aí o Espírito Santo lembra: aleluia, vocês são crentes. Essa questão da maturidade é muito importante. No começo do casamento, quando a gente ficava um chateado com o outro, passava de 2, 3 dias assim meio arranhado, né? Mas aí, irmãos, a gente vai amadurecendo. Isso. A gente vai amadurecendo. Alguma discussão ainda acontece? Acontece, mas aí na mesma hora passa, porque a gente amadurece. Não que a gente é perfeita, porque Deus é misericordioso. A gente ouve a palavra do Senhor, está ouvindo a voz, deixa o orgulho de lado, aí cede e perdoa, aí a gente caminha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. É fácil viver a dois? Não é fácil viver a dois. Mas quando o Espírito Santo está no meio, ele ajuda, ele fortalece, ele vai trazer equilíbrio. Eucana e Ana não eram um casal perfeito. Ana era estéril. Olha que dificuldade, principalmente naquela época. Olha que dificuldade. Ser estéril naquela época era uma coisa complicadíssima demais. E principalmente quando o autor diz aqui que o próprio Deus havia cerrado a madre. Então aí se entende que Deus havia pesado a mão sobre Ana e havia fechado a madre de Ana. Talvez para forçar a orar com Samuel, né? Alguns pregadores até pregam, se a gente também aceita, não há nenhum problema em aceitar isso. Mas que Deus havia fechado a madre de Ana era um problema para aquela situação. Porque naquele tempo, né? Naquele tempo, as irmãs que nos perdoem, mas naquele tempo, mulher só servia para ter filho. Na cultura daquela época, a mulher só servia para procriar. E que fosse homem, principalmente o primogênito. Se não fosse homem, aí o marido já olhava de olho meio atravessado. Mas quando gerava um menino, aí era uma festa para os judeus. Os judeus faziam uma festa tremenda, e principalmente se ele fosse homem. Mas olha a dificuldade, olha o problema que aquele casal tinha. Mas tinha uma coisa: Eucana amava Ana. A Bíblia diz que ele dava a melhor porção para Ana, até porque Penina já era abençoada porque tinha filhos. Ele dava porção para ela, mas ele amava Ana, ele não desprezava Ana por causa daquela situação.
Ele poderia muito bem desprezá-la, porque ela não gerava filhos, mas ele amava a sua esposa Ana. Muitos casamentos são destruídos porque a gente não consegue preservar o amor em nós. Quantos casais a gente recebe dizendo: eu não estou mais amando meu esposo, eu não amo mais a minha esposa. O que aconteceu? O que será que aconteceu? Porque quando a gente namorava era tão bom, era flores pra cá, era bilhetinho. No nosso tempo era bilhetinho, não tinha celular, não tinha WhatsApp, né? Era bilhetinho, chegava em casa, ligava por orelhão mais próximo para falar de novo, continuar falando. E quando casa, por que acaba o namoro? Por que acaba o namoro? Isso é tão sério dentro de um casamento, irmão. Isso é tão sério dentro de uma convivência a dois, e principalmente na igreja. Porque lá fora, o mundano diz logo assim: procura outra, chega só amanhã. Ou então, relaxa a cabeça com outro parceiro, com outra parceira. Renova o fogo do teu casamento pecando. O crente não pode fazer isso. Jesus. O crente não pode andar como o mundo anda. E a gente vê esse casal aqui, mesmo com esse problema seríssimo, mas eles se amavam. Eucana amava Ana e disse: Ana, eu não sou melhor para ti do que 10 filhos. Quando ele fala essa expressão é porque realmente Eucana era um marido excelente. A gente tira isso pela palavra. E nós, maridos? A Bíblia diz que nós é que devemos amar as nossas esposas. E é tão sério a questão desse amor que não é só de palavras. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz mais: assim como o próprio Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. É sério, né, essa questão do amor. Nós precisamos amar as nossas esposas, porque quando assim nós fazemos, nós tampamos as brechas para Satanás. Aleluia! Marido, ame a sua esposa. Esposa, respeite o seu marido como que ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro exemplo, o ensino que a gente aprende do casal que gera Samuel é um casal que tem um casamento estruturado. Porque um casamento desestruturado não pode gerar uma pessoa equilibrada. É notório quando o casal se separa, quase que 90% dos filhos, isso está em pesquisas, quase que 90% das crianças crescem desestruturadas, mais na frente vão gerar problemas para o resto da vida, desequilíbrio emocional, medo, temor, insegurança. São frutos que nascem em crianças de casamentos desestruturados. E quando nós cristãos temos uma vida cristã desestruturadas, nós geramos jovens desestruturados. Nós geramos futuros cristãos, se permanecerem na igreja, diga-se de passagem, desestruturados. Porque nós não temos. Como é que nós vamos passar a estrutura se nós não temos estrutura? Então que Deus possa entrar nos nossos corações. Aleluia, Deus. E colocar aquilo que está quebrado, aquilo que está fora do lugar, aquilo que está em desarmonia, que o Espírito Santo possa entrar em nós nesta noite e organizar novamente, reestruturar, acender novamente o amor, a comunhão entre os casais. O teu filho precisa ver você equilibrado. Eu me lembro agora de uma palavra do pastor Paul Eichel nos Estados Unidos, que realmente a princípio a gente acha muito forte. Ele disse que se estivesse no barco, ele, a esposa e os 2 filhos que ele tem, e se aquele barco viesse a morrer, a virar, e ele só teria um braço para salvar o outro, era para nadar, e só ele soubesse nadar, ele disse sem titubear, a primeira pessoa que ele salvaria era sua esposa. Era sua esposa. A princípio a gente fica chocado, mas depois ele explica, sabe por quê, irmãos? Porque a maior prova de amor que a gente pode mostrar para os nossos filhos é mostrar que a gente ama a mãe dela. Eita, Jesus. Quando uma criança vê que o pai ama a sua mãe,
ela se sente segura. Glória a Deus. Quando uma criança vê que a mãe ama o seu pai, ela se sente segura. Observe isso. Observe, se você em casa é um casal equilibrado, que você demonstra amor pela sua esposa, que você a ama e mostra isso para os filhos. Observe se ele não gosta de estar em casa, do lado de vocês, com vocês, porque ele vai sentir segurança, ele vai se sentir seguro. Aí para você falar de Jesus para ele vai ser mais fácil, porque ele vê isso na vida de vocês, no agir de vocês, na comunhão de vocês. Ele vai entender de Deus melhor. Louvado seja o Senhor. Jesus. Ame a sua esposa, respeite o seu esposo, vai se refletir na vida dos teus filhos, porque quando eles crescerem, ele vai, no mínimo, ele ou ela vai dizer assim: eu quero ter um casamento igual do meu pai, igual da minha mãe. Porque o que a gente escuta muito hoje é o jovem dizer: eu casar, nem pensar. Não é assim que a gente escuta hoje? Ou então deixa já para o final: eu casar, nem pensar. Mas Deus, irmãos, fez o casamento para a felicidade de ambos. Aleluia. Seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E para gerar descendência também, porque a descendência é a continuação da nossa história. Glória a Deus. A tua história não acaba aqui. Satanás, deixa o Senhor falar para ti nesta noite. Satanás talvez esteja brincando com a tua descendência, mas a tua descendência é do Senhor. Aleluia, Deus. A tua descendência pertence ao Senhor. Aleluia, A Jesus. tua história não acaba nessa situação. A tua descendência ainda vai levar o teu nome, o nome do Senhor, a muitos lugares, porque o Senhor é fiel. Louvado seja Deus, o nome do poderoso. Senhor. Casais que geram, né? A maior figura de Deus na vida dos nossos filhos, na vida do teu filho, não é o pastor Henrique. Com todo respeito ao pastor, ele sabe disso. Eu digo para a minha congregação: não sou eu. A maior figura de Deus dentro do nosso lar é você, pai, que está aqui. É você, mãe. Aquela criança vai crescer, e se você é crente, ela vai mentalizar Deus na tua vida, no teu viver, no teu proceder. Então seja realmente um homem de Deus. Viva isso para os teus filhos. Passe isso para ele, né? Vamos aqui andar mais um pouco. Segunda coisa, que é quase que uma continuação, continuação do primeiro ponto. Casais que geram Samuéis são casais que têm inteligência emocional. Para a gente entender melhor, prudência. Prudência. É o que está faltando muito hoje nos casais, né? Às vezes a gente recebe alguns casais que começam uma discussão por uma coisa tão insignificante, irmãos. Dá vontade de a gente voar na bitaca do irmão assim: meu irmão, pelo amor de Deus. O casamento é uma coisa tão séria, vocês estão a ponto de se separar por uma coisa tão insignificante. Meu Deus, precisamos ter prudência na nossa vida, precisamos ter, aleluia, prudência em si meio às situações. Ana mostra isso, e mesmo ela sendo estéril, mesmo ela tendo aquela situação, todos os anos ela subia à casa de Deus com seu esposo. Ela poderia não ir, ela poderia brigar, ela poderia causar o maior estrago no meio. E olha, né, eu sei que os homens, estou aqui, mas um homem, ele tem essa questão machista, aquela coisa toda, mas quando a mulher é ferida, o lar é desestabilizado mais rapidamente. Vocês sabiam disso? Eu não sei se vocês observam, a gente trabalha com essa questão de família há muito tempo. Satanás, ele tem mudado a estratégia, sabia disso? Antigamente os homens traíam mais, e infelizmente, irmãos, estou falando dos homens cristãos. A questão da traição no meio da igreja, um negócio que precisamos orar. Antigamente os homens traíam mais, mas hoje em dia as mulheres. E sabe por que Satanás faz isso? Porque quando os homens traíam, as mulheres suportavam, as mulheres eram mais fáceis de perdoar. Agora quando a mulher trai, a gente não consegue, a gente não suporta, a gente é macho, a gente é orgulhoso. Aí Satanás tem mudado a estratégia. As mulheres estão traindo mais. É uma verdade. As mulheres estão traindo mais.
As mulheres não têm estabilidade, porque quem une o casal, quem assim, o homem é aquela coisa, né? Mas quem é a base ali que está na supervisão, ali olhando, observando, é a mulher. Se ela for uma mulher prudente, a própria Bíblia diz: a sábia edifica o seu lar. Não é o esposo, é a mulher sábia que edifica o lar. Aleluia. A tola destrói com as suas próprias mãos. Ana, mesmo tendo aquele problema, mesmo sofrendo aquilo tudo, mas todos os anos ela ia do lado do seu esposo até o templo e adorava ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O que você tem feito? Agora eu vou falar para as irmãs. O que você tem feito, irmão, na hora da tribulação, na hora da adversidade, na hora da luta, na hora que vem aquela situação no teu lar? Tu corre para a vizinha descrente e vai colocar toda a tua vida à mercê de uma pessoa que não teme a Deus? Ou tu vem para o altar do Senhor, procura alguém de confiança dentro da igreja, procura um pastor, procura uma orientação da parte de Deus? Tenha equilíbrio emocional. Procure ter prudência, irmãos. O teu lar, os teus filhos, vai depender da tua reação diante das adversidades que a vida nos propõe. Todos nós passamos por momentos adversos, todos nós. Nenhum de nós somos isentos de passar por momentos que a gente menos espera. Mas é nessas horas que nós precisamos mostrar maturidade, Aleluia. prudência, porque quando a gente passa por esse momento vai passar, meu irmão. O que vai ficar depois é uma família. Agora, se ela vai continuar de pé ou no chão, vai depender da tua decisão, do que você vai decidir na hora que você precisa tomar prudência. E o Espírito Santo nos mostra Ana nessa hora. Mesmo diante daquela adversidade, mesmo diante da acusação de Penina, da afronta de Penina, Ana continuava prudente no seu lugar, como esposa obediente. Subia todos os anos com seu esposo a Jerusalém para sacrificar ao Senhor. E no momento certo, na hora certa, ela foi, saiu um pouquinho, foi lá no lado das mulheres e começou a clamar ao Senhor, começou a clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus visitou Ana, louvado seja o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque crente é um jargão muito conhecido, mas é uma verdade que a gente não pode deixar de pregar. Crente que ora na presença de Deus, ele tem vitória. Aleluia, Deus. Ele tem vitória. É, Jesus. Quantas irmãs, irmãos, a gente cresceu assim ouvindo os testemunhos de irmãs de oração, as que oravam, né? Que oravam, não é que deve ficar de galho, não, mas que oravam na sua casa, entravam no seu quarto, dobravam os joelhos e diziam: Deus, eu só me levanto daqui quando tu me der vitória. A oração, irmão, continua sendo aí uma arma poderosíssima para a igreja. A oração, ela realmente muda o quadro, ela refaz, ela coloca tudo no lugar. Mas a oração, eu me lembro agora de um testemunho contado pelo pastor Josué Brandão, que ele recebeu a visita de um pastor vindo ser na sua casa, e ele sabia que a igreja daquele pastor estava passando por um processo jurídico e tudo corria para que a igreja realmente fosse fechada. Era um processo gravíssimo contra a igreja. Satanás, né, se levantou contra a igreja daquele pastor. E ele chegou por volta de 4 horas da tarde, finalzinho de tarde, na casa do pastor Josué, e disse: Josué, meu amigo, me ajude em oração, eu preciso. Eles não veio entre, eram muito amigos, levou ele para o gabinete na sua casa, e eles começaram a orar, dobraram o joelho por volta de 5 horas, começaram a orar. Quando deu 7, perto de 6h30, o pastor Josué viu que ele não ia se levantar, cochichou com ele: olha, eu preciso ir na igreja. Não, tudo bem, pode ir, eu posso ficar aqui? Pode. Pastor Josué foi à igreja, ministrou a palavra, voltou para casa. Quando voltou, por volta de 10 horas, o pastor estava lá de joelho, ainda orando, pastor. Ele se ajoelhou num templo e ficou orando até meia-noite, 1h da manhã, se retirou, deixou o pastor lá. Quando ele acordou de manhã, o pastor estava deitado, mas estava orando, todo molhado de suor, orando dentro do gabinete. Ele se ajoelhou mais um pouco, mas precisava deixar as crianças no colégio.
foi quando voltou, o pastor estava orando. Ele se ajoelhou do lado e continuou orando. Por volta de 10h30 da manhã, o processo ia ser naquele dia, né? A audiência ia ser naquele dia. Por volta de 10h30 da manhã, o telefone toca. Era a esposa daquele pastor. Pastor Josué Joio, pastor fulano daí tá aqui. Diga a ele que não precisa mais orar. A igreja venceu, a causa foi grande. Aleluia. Porque a oração ainda tem poder. A oração, não pare de orar. Traga a sua família à presença de Deus em oração. Não só aqui nesta casa, mas na sua casa também. Faça o culto doméstico com os teus filhos. Chame a tua esposa para orar. Abençoe os teus filhos durante o culto doméstico. Ministre sobre os teus filhos, meu amado irmão, através do culto doméstico. Você não sabe a arma poderosa que é o culto doméstico. Você não sabe. Satanás coloca tudo na tua frente. Jogo do Flamengo, jogo do Ceará, filme não sei das quantas, tudo que é coisa para te tirar da oração. Mas se desligue do mundo e se ligue com Deus. Lá na frente, escute o que o Espírito Santo está dizendo. Lá na frente, os teus filhos vão te agradecer pelo tempo que você gasta com eles hoje na presença do Senhor. Eita Deus! Os teus filhos vão te agradecer. Leve os seus filhos à presença de Deus. Casamento equilibrado, pessoas estruturadas. Você é uma pessoa de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Eu não sei de onde você veio, eu não sei o que lançaram de maldição sobre a tua vida, mas a partir do momento que tu entrou neste lugar e levantou as tuas mãos, todas as maldições foram quebradas. Esse é o lema dessa igreja, né? Restaurando vidas. Você hoje é uma vida restaurada. Não precisa mais ter medo de nada. Basta ser fiel ao Senhor. Basta ter compromisso com Deus, e Deus vai ter compromisso com a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto que a gente queremos entrar aqui, essa questão também da prudência. A gente vê, irmãos, quantos irmãos que têm problemas de alma, quantas pessoas desequilibradas emocionalmente, porque carregam dentro de si coisas do passado, coisas que vêm carregando de muito passado, coisas que carregam desde o tempo de infância, palavras dos próprios pais que vem trazendo nas tuas costas. E isso muitas vezes foi passado do teu pai, que trouxe do seu pai, e é passado às vezes de geração para geração.